Pai do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com mais um Preparando-se para EBD e desta feita diante da lição de número 5 do primeiro trimestre de 2020. Nós estamos estudando um trimestre extraordinário falando sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Já passamos pela lição de número 1, que tratou da família como um projeto elaborado por Deus. Lição 2 tratou da família, princípios e valores, e aqui nós falamos sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Na lição 3 falamos sobre a comunicação no ambiente familiar e usamos aquela expressão, quem não comunica se estrumbica. Na lição 4 nós trabalhamos sobre orientações bíblicas para a intimidade do casal, foi a lição do domingo passado, um assunto muito bom. Inclusive, quando estava terminando o tempo na aula interativa lá na escola dominical, a gente ainda estava para entrar no ponto 2, só para os irmãos verem o quanto o assunto foi bom, mas nós conseguimos passar toda a lição, foi extraordinária. E hoje, na lição de número 5, nós vamos estudar enfrentando as tensões do casamento. De plano, a gente já sabe que casamento tem tensões, casamento tem problemas. E é isso o que a lição prevê hoje. Teremos um assunto extraordinário e você é nosso convidado a acompanhar esta dinâmica, esta pré-aula, esta preparação para a Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá, sem perda de tempo, porque o tempo urge. A nossa lição, A nossa lição, só um instante, ela tem como objetivos, são 3 os objetivos da lição, e aqui eu chamo a atenção dos pastores, dos professores, irmão Antônio Carlos Guimarães, Deus te abençoe, fique na oitiva aí, fique no acompanhamento. Eu chamo a atenção dos professores, dos pastores, dos alunos, aqueles que atuarão na escola dominical, que cada objetivo corresponde a um ponto da lição. Então, no ponto 1, que nós vamos tratar sobre a realidade das tensões, você vai ter o seguinte objetivo: falar acerca das descobertas da vida a 2 e como contornar os conflitos com sabedoria. O objetivo é conversar e contornar com sabedoria. Essa questão de contornar, eu gosto muito da dinâmica do rio. O rio onde tem as águas fluviais. Qual é a dinâmica do rio? O rio tem a intenção de chegar no mar. O objetivo do rio é chegar no mar, não tem um outro objetivo. Só que para chegar no mar, o rio encontra uma pedra, uma grande pedra, e é como se a pedra dissesse para o rio: você não vai passar. E o rio não discute com a pedra, ela não quer que passe por ali, ele dá a volta. Só isso, o rio dá a volta na pedra e vai embora. Lá na frente ele encontra um despenhadeiro, o despenhadeiro diz: você não vai passar reto. Não tem problema, o rio desce o despenhadeiro, quando ele acabar a força dele, o rio passa. E se não der, ele enche e depois vai embora. Aí lá na frente vem uma montanha, que é bem maior. O rio também não discute com a montanha. Ele dá a volta na montanha e vai embora. Por isso que ele sai serpenteando até chegar no seu objetivo. Do mesmo jeito, no primeiro ponto da lição, que nós vamos estudar daqui a pouco, o primeiro objetivo é dialogar, conversar e contornar os conflitos. Vamos ao segundo objetivo, que é o segundo ponto da lição. O segundo ponto nos dirá de onde surgem os conflitos. Os conflitos vêm de algum lugar. Qual é a fonte dos conflitos? Porque às vezes as pessoas escondem os conflitos. Isso não é interessante. O conflito é igual a raiz de amargura, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco é uma grande árvore com um caule grosso que não dá conta mais de ser destruída. O Vaclei, eu acho que é o Aclei ou Vaclei Cardoso está conosco, o Fabiano Lauro também está conosco, está conosco aqui também a Leidiana Lopes, está conosco Kelma Santos, está conosco Ana Paula Oliveira, já falei do irmão Antônio Carlos Guimarães. Sejam todos muito bem-vindos e vamos continuar com a nossa aula. Fabiano Lauro já falei, acabou de entrar a irmã Edna Martins, Deus te abençoe. Então, de onde surgem os conflitos? É o segundo ponto. Qual é então o segundo objetivo?
ensinar de onde surgem os conflitos e identificá-los como oportunidades de mudança. Ora, os conflitos revelam alguma coisa. Por exemplo, você está doente e os sintomas revelam que você está doente. É pelo sintoma que você diagnostica a doença e você passa a cuidar dela. Pastor Cícero, Deus o abençoe. Ontem à tarde eu tive o privilégio de passar grande parte da minha tarde com o pastor Cícero, com uma extraordinária conversa. Deus abençoe, meu pastor. Está conosco também o Davi Melo, o pastor Cícero está mandando a paz do Senhor, amém. O terceiro ponto da nossa lição, irmãos, falará sobre vencendo os conflitos. Então nós já vimos que os conflitos são uma realidade, nós já vimos que eles têm uma base, de onde é que eles surgem, uma origem, e agora nós estamos falando sobre como vencer o conflito. E o objetivo da lição neste ponto é mostrar quais ferramentas são poderosas para o sucesso familiar. Então aqui nós vamos trabalhar meios para que você, na hora do conflito, consiga ser vitorioso, porque se não for vitorioso, infelizmente será vencido pelo conflito. E o conflito é uma realidade que existe, independente de crente ou não, independente de obreiro ou não, os conflitos existem. Porque às vezes nós pensamos que só quem tem conflito é quem não tem posição na igreja, somente o crente comum. Mas não, o conflito alcança todos aqueles que são de carne e osso. Todos que são de carne e osso, o conflito alcança. É por esse motivo que quando você vai lá para Gálatas, que você tem lá as obras da carne e o fruto do Espírito, você observa que as obras da carne todos têm. Ira, contenda, dissensões, emulações, todos têm. Mas todos devem ter também o fruto do Espírito com suas partes. Gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Entendeu? Então nós vamos aqui tentar controlar as coisas para nós aprendermos acerca de como vencer os conflitos, que é o tema da nossa lição. A nossa lição tem como texto áureo Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Se você tiver uma Bíblia aí, já abra ela no texto áureo da Carta aos Filipenses, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmã Edna Martins, amém, irmã Edna, Deus abençoe a irmã. Nisto pensai. Logo, este texto se aplica a várias circunstâncias da vida, mas especificamente, meus irmãos, a circunstância familiar. Às vezes ocorre o contrário. Eu acabei de falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Às vezes, dentro do ambiente familiar, nós praticamos as obras da carne. A desconfiança, a discussão por qualquer coisa. E o que nós aprendemos com esta lição é que, pelo contrário, nós devemos vencer as obras da carne. Nós devemos aplicar o fruto do Espírito à nossa vida cristã. Então, é um assunto muito bom, muito forte, e os irmãos certamente vão crescer bastante com a escola dominical do próximo domingo neste tema, tá bom? Vamos seguir, vamos então para a nossa verdade aplicada. A verdade aplicada no contexto da lição de hoje diz: é muito importante que os cônjuges, não é um, é os, entenderam? Os cônjuges tenham a consciência de que saber lidar com os conflitos no casal é fundamental para se construir um relacionamento sólido. E aqui está falando de construir, está falando de preparar a base, de colocar as colunas, de colocar todas as paredes, colocar o teto, colocar as portas. O teto fala de proteção, parede fala de limite, base fala de sustentação, colunas fala de sustentação, coluna fala de reforço, base fala de sustentação, portas fala de proteção, né, de empecilho. Então é muito bom que construa-se a família, levando em consideração que os conflitos devem ser analisados com seriedade. Sabe, tem casal que briga por uma besteira. Eu sei de um caso de um casal que brigou por uma caneta esferográfica, uma caneta azul. O marido comprou a caneta e
a mulher, não, eu quero essa caneta. Ele disse, não, mas eu acabei de comprar. Não, mas eu quero essa caneta. Ele ficou tão irritado que pegou a caneta e jogou no mato. Pronto, vai lá buscar. Se você achar, é sua. Olha que desnecessidade. O pastor Josué Gonçalves, que trabalha bem na área de família, ele disse que certo homem, Ronaldo Rezende, Deus abençoe, certo homem estava no trabalho e a esposa disse, eu vou preparar para meu marido uma boa refeição. Aí ela preparou aquela refeição e quando o marido chegou, ela aguardou que o marido, na hora que sentasse na mesa, falasse da refeição. O marido sentou, baixou a cabeça, começou a comer, aí ela ficou ali em volta, já sabe como é que são as mulheres, né? Tem que perguntar, e aí, tá bom, tá ruim? Adelício Manuel Ferreira, seja bem-vindo. Tá bom, tá ruim, aguardou ele dizer isso, e ele não disse nada, né? Aí ela, meu amor, tá boa a comida? Aí ele disse, tá boa, só tá crua. Falar do feijão. Aí ela disse, não tá não. Aí ele, tá. Não tá, ele tá. Isso é coisa do pastor Josué Gonçalves, ele que conta esses exemplos. Aí naquele meio ela disse, não tá, e ele tá na cara dela. Infelizmente ela saiu de casa, foi para casa dos pais. Aí ele está em casa, começou a coçar a cabeça e disse, eu errei, eu tenho que ir lá me conciliar com ela. Aí ele foi lá. Quando chegou lá, ela abriu a porta, ele entrou, poxa, eu vim aí conversar contigo, você me desculpa, tal. Ela, pois é, tal, aguardando ele fazer o pedido de desculpas mais fortemente. Aí ele disse, veja, né, brigamos por uma coisa tão simples. Ela, pois é, meu bem. Aí ele disse, nós brigamos só porque o feijão estava cru. Aí ela disse, não estava. Aí em vez de haver uma reconciliação, houve outra confusão. Então, irmãos, são pequenos detalhes que eles atrapalham a vida conjugal. Eles são complicados demais. Às vezes brigar porque alguém entrou com os pés sujos em casa. É lógico que deve-se tomar o cuidado. Se alguém está limpando, a outra pessoa não deve chegar com os pés sujos e entrar de vez. Mas às vezes há esquecimento. Às vezes brigar porque uma roupa foi jogada e caiu fora do balde. Eu sei que deve ser um pouco mais ligado, mas brigar por isso. Então são pequenas questões que na hora do conflito, eu estou falando de conflitos pequenos. Na hora do conflito, se você quer, conforme diz a verdade prática, a verdade aplicada, você quer edificar uma casa firme, você deve... Ô Flávio Sanches, o homem da voz de ouro, Deus te abençoe, você deve levar em consideração estes parâmetros, tá bom? Essa foi a nossa verdade aplicada. O nosso texto de referência está no livro do Eclesiastes. Se você tiver uma Bíblia aí, abra em Eclesiastes 4, geralmente a gente lê somente Eclesiastes 3, Eclesiastes 12, mas também tem o 4. Tem o 4 que vai dos versículos 9 a 12. Salomão falou muito em Cantares sobre a vida conjugal, ele vai bem profundo nisso aí, mas ele também fala da vida conjugal em Eclesiastes. Se você ler com atenção, você vai perceber que ele está falando da vida conjugal também. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes, lembrando que Cantares Salomão escreveu jovem, Provérbios escreveu na meia-idade e Eclesiastes escreveu quando já estava no fim da vida. Então aqui nós temos alguém com experiência, e diga-se de passagem, né? Para quem teve 700 esposas e 300 concubinas, deve saber o que está dizendo. Versículo 9 do capítulo 4 de Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se trabalharem, os dois juntos vão ganhar mais. Eita, já começou a pegar os casais aí, né? O teu dinheiro é teu, o meu é meu, ou o teu é teu, o meu é nosso, né? Ou o meu é meu, o seu é nosso, geralmente é assim que acontece. Mas se os dois trabalharem juntos, terão melhor paga do trabalho. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Nelson Antônio Novak, Nelsinho, Deus te abençoe, Nelsinho, a paz do Senhor, continue conosco. Então, observem que quando estão dois juntos, se um está em dificuldade, o outro sustém. Se um passou por um apuro, o outro ajuda. Versículo 11.
Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Você já viu aquela questão que o marido deita de um lado da cama, a mulher deita do outro lado da cama, e no meio ali dá para passar quase um carro correndo, uma moto em alta velocidade? Na realidade, eles devem juntar-se para aquecerem-se, para que um seja o cobertor de orelha do outro. É assim que a gente diz nas brincadeiras, cobertor de orelha. Versículo 12, para encerrarmos o nosso texto de referência, diz assim, Eclesiastes 4:12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Essa questão, cordão de 3 dobras, é uma expressão que quanto mais unido, mais força tem. Você pega um fio de cabelo e quebra. Agora junte 2, junte 10, junte 100, junte os cabelos da cabeça e tente quebrar de uma vez. Você verá que há maior resistência. Então, neste sentido, os dois estando juntos, se alguém prevalecer contra um, o outro vai defendê-lo. Eu tive uma experiência semelhante neste sentido esta semana. Houve um pequeno desentendimento, participou também, Nelson, de uma família, e o marido da mulher entrou em defesa dela, mas entrou a 1000 por hora. Era ela, a mãe, irmãs, etc. Mas o marido entrou em defesa a 1000 por hora, e aquilo me chamou a atenção, porque realmente ele deve defender ela deve defendê-lo. Em alguns casos a gente fica até na dúvida, em qual time é que ele joga ou em qual time é que ela joga, que não faz a defesa do cônjuge, não está junto. Quando tratamos de casa, é porque a casa é um refúgio. Você tem não concordar com coisas erradas, me compreenda, mas você não pode deixar um parente à mercê. Você não pode deixar que ele venha para casa buscar o apoio, o amparo, e você não tem o amparo para ele. Você precisa dar-lhe o apoio. Eu recordo de uma vez, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu aprontei um negócio na escola, na cidade de Delmiro Gouveia, no estado de Alagoas. Se algum dos meus professores estiver me assistindo, aquele abraço. Aí lá na escola, um moleque lá, mais velho do que eu, mais forte, começou a quebrar uma bicicleta que eu ganhei de meu pai. Eu ganhei uma bicicleta nova, uma Caloi banco de reserva azul, eu lembro perfeitamente. Meu pai comprou uma vermelha para meu irmão e uma azul para mim. A do meu irmão ficou na caixa e a minha ficou sendo usada. Olha, se o Francisco estiver vendo isso aí, ele vai lembrar. Aí minha bicicleta novinha, eu todo cheio na escola, e o garoto lá, por nome de Pivo, se estiver assistindo, um abraço. Aí ele chegou e começou a bater na minha bicicleta, e eu fui lá tirar satisfação para ele, não aguentava brigar. Rapaz, naquele meio ali eu entrei numa briga e levei uns murros e fui para casa. Quando cheguei em casa com o lábio inchado, né, vermelho, roxo, meu pai me chamou assim e disse: o que foi que aconteceu? Aí eu tentei argumentar daqui e dali. Ele disse: não, me fale a verdade. Se você falar a verdade, eu vou lhe proteger. Agora, se você mentir, você vai apanhar. E meu pai me protegeu, irmãos. Meu pai, naquele momento, foi na escola, apurou o que tinha acontecido. Eu contei, chegou em casa, me deu um sermão extraordinário, mas naquele dia eu não apanhei. Mas eu me senti seguro, eu me senti protegido. Por quê? Porque o lar, ele deve, conforme diz o versículo 12, servir de proteção. Você deve proteger primeiro o seu, depois você trata os assuntos. Mas deve proteger sua esposa, deve proteger seu marido, seu esposo, deve proteger os filhos. Não acobertar, mas deve proteger. Às vezes dói, mas você tem que dar a palavra correta, mesmo doendo, mas a pessoa tem que saber que ele errou. Mas não deixe desamparado. Deixar desamparado não é função de família. A família ampara. Todo mundo larga, mas a família mantém a pessoa junto. Fica a dica aí, certo? Toda semana nós oramos por um motivo. E nesta semana oramos para que mulheres vítimas de violência reencontrem a autoestima em Cristo. E aqui eu sou obrigado a registrar que a quantidade de mulheres, Amanda Tobias Pereira está assistindo, Railda Souza também está assistindo, parece que é a missionária Railda. Se for, a todos a paz do Senhor e aquele abraço. Perdi o fio da meada aqui. Ainda essa semana eu tive a visita de uma mulher fazendo uma consulta onde
onde ela disse que estava sofrendo violência física e moral. Física, moral, aliás, psicológica e moral dentro de casa. Olha, nós oramos para que isto pare de acontecer. Apesar de sabermos que o mundo jaz no maligno e quem age dessa forma age pelo maligno, nós oramos para que Deus dê sabedoria. E eu aproveito agora esta oportunidade, este canal, que também serve de utilidade pública, e digo às mulheres que se você estiver sofrendo violência física, moral ou psicológica, você está sofrendo violência doméstica no âmbito familiar. Você deve procurar a autoridade policial, você deve denunciar, e este agressor, crente ou não, não interessa, a lei não faz distinção não. O artigo 5º da Constituição vai dizer que todos são iguais. Se tem punição para o que não é crente, tem punição para o crente também. Este agressor deve ser levado diante das autoridades. Ele deve responder por isso, tá bom? E se um vizinho sabe, em flagrante, isso aí tem que ser uma questão de flagrante, não passa de flagrante não. Se o vizinho sabe que uma mulher está apanhando, a mulher está sofrendo, não só apanhando, mas sofrendo no ambiente familiar, e é bom entender que a lei ela também alcança homens, todos são iguais perante a lei. Se alguém está sofrendo no ambiente familiar, este vizinho pode denunciar a polícia militar pelo 190 e a polícia militar vai até o local e, se flagrar as agressões, o agressor ou a agressora será levado preso em flagrante para a delegacia de polícia mais próxima da circunscrição do fato criminoso. Então fica a nossa dica como utilidade pública. Aliás, a gente quer orientar as pessoas a seguir o caminho do céu, mas tem que aprender a andar aqui na terra, né? Se não aprender a andar aqui na terra, não vai para o céu não. Para ir para o céu tem que andar direitinho aqui. A nossa lição ela tem 3 pontos. O primeiro ponto fala sobre a realidade das tensões. Segundo ponto, de onde surgem os conflitos. E o terceiro ponto, vencendo os conflitos. Vamos à frente. Vamos à frente. Bom, primeira coisa que nós temos aqui, irmãos, é que não existe casamento perfeito. Quem disser que há casamento perfeito, não há. Não há. Sempre a psicologia nos orienta a isso. Tem um livro aí que eu indico muito bom, Psicologia Pastoral, está bem próximo aqui, eu só não vou pegá-lo para não perder o foco aqui do vídeo. Ele nos leva a observar o que está acontecendo. E às vezes nós percebemos que pequenos conflitos podem ser dissolvidos, ou pequenos conflitos podem crescer, criar raiz e culminar num divórcio. E o objetivo desse trimestre aqui é evitar que a dor do divórcio, que tantos sofrem, tantos passam por ela, seja extinguida ou então imunizado aqueles que estão passando, correndo o risco disso acontecer, para que não aconteça. Se já aconteceu contigo, lamento e bola para frente, vamos tocar a vida, como nós estudamos na lição número 2. Agora, se não aconteceu, vamos fortalecer as bases para que permaneça firme. Então não existe casamento perfeito. Na introdução da nossa lição, você que certamente está com a lição na mão, vai acompanhar aí, ou você irá para a aula interativa na Escola Dominical no domingo, nós temos o seguinte: não existe casamento perfeito. É preciso reconhecer que relacionamentos profundos não surgem por acaso. Eles são frutos do aprendizado de se viver juntos e de colocar em prática os princípios bíblicos. É um comentário de Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. É necessário, Lúcia Silva, aquele abraço. Doutora Dioneide, seja bem-vinda. Doutora Dioneide está aqui com a gente, seja bem-vinda, minha querida. Doutora Dioneide está lá em Brasília, próximo de quem cria as leis que regem a família brasileira. Cuide de nós aí, doutora. Sua canetada aí no auxílio de algum parlamentar é muito interessante para nós, viu? Nós devemos aprender a conviver. E aprender a conviver tem o doar-se e o também receber doação. Eu digo da pessoa que está convivendo conosco. Às vezes você perdoa, releva e a outra pessoa não está nem aí. É como naquela época a gente namorava, quando éramos adolescentes, quanto mais atenção dávamos a uma pessoa, menos aquela pessoa retribuía para nós. Por mais que gostasse da gente, menos ela retribuía.
Então não é desse jeito que acontece no casal. O casal já passou essa etapa. O casal agora deve perdoar e ser perdoado. Não procurar praticar para ser perdoado, mas deve perdoar, deve se doar e receber doação. E à medida que uma pessoa tem intimidade com a outra, a pessoa conhece a outra, convive com a outra, ele passa a participar até da sua alma. É interessante como uma pessoa encaixa na outra quando a outra pessoa deixa que ela encaixar. Você sente falta de estar junto da outra pessoa. Nesse sentido, não há casamento perfeito, mas há a possibilidade de aprender-se a como conviver e viver bem. Todo casamento tem conflito. Ninguém vai dizer que nunca brigou. Briga-se, faz-se cara feia por uma besteira, mas é como diz a Bíblia: não deixe se pôr o sol, porque se deixar o sol se pôr, virou raiz de amargura. Se virou raiz de amargura, vai nascer, vai florescer, vai crescer, vai frutificar e vai matar. Vamos à frente. Vamos entrar então no primeiro ponto, a realidade das tensões. Na presente lição, o foco é a realidade dos conflitos familiares. Ou seja, toda família tem conflito. Irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, marido com mulher, mulher com marido, tem conflito. Os conflitos podem surgir a partir das diferenças, das imperfeições e limitações de cada membro da família, ou seja, das dificuldades do dia a dia da vida neste mundo. Em outras palavras, um pensa uma coisa, outro pensa outra. Por isso que a Bíblia vai falar do jugo desigual. Não deve manter o jugo desigual. Tem até uma religião por aí que é tratada como seita no meio teológico, que ela não aceita o branco, o de pele branca, casar com o de pele negra. Não aceita. Ela não aceita o gordo, o obeso, casar com o magro, com o magérrimo, não aceita. Ela não aceita o mais alto casar com aquele que é um pouco menor, não aceita. Não aceita a diferença de idade. Não aceita aquele que é de um país casar com o que é de outro país. Olhando por esse prisma, parece que está fazendo uma boa coisa, mas não é desse jugo desigual que está se falando. O jugo desigual é o que está no interior. Um quer ir para o norte, não interessa que seja branco ou preto, gordo ou magro, alto ou baixo, o outro quer ir para o sul. Não vai bater. Agora, se os dois tenderem no mesmo sentido, seja como for, pode ser um japonês e um africano, dá certo. Pode ser um americano e um coreano, que vivem em pé de igualdade, dá certo. Entendeu? Dá certo, desde que ambos estejam em comum acordo. Agora, quando os desejos são diferentes, não, eu desejo isso, você deseja aquilo. E o problema está na raiz, o problema está no coração, no âmago. Então, desta forma, se não cuidar, infelizmente, haverá uma ruptura. São diferentes e precisa aprender a conviver. Viver no dia a dia é uma dificuldade, né? Primeiro item, as principais dificuldades familiares. Vamos lá, realidade das dificuldades, vamos ver a principal. Desde o início da humanidade, com a entrada do pecado, convive-se com estados de tensão entre todos os níveis de relacionamento. Logo, existe problema, e os primeiros problemas surgiram entre irmãos. Aliás, voltamos lá atrás, o primeiro problema existiu lá em Adão e Eva. Adão disse: ó, foi a mulher que tu me deste. O primeiro conflito já está ali, ó, a culpa foi dela. Edson Nascimento, seja bem-vindo. A mulher sabia que, nesse sentido, Adão estava certo, ela disse: foi a serpente. E lá depois Caim mata Abel e começaram uma briga por uma oferta, né? E depois veio Lameque, e Lameque passou a matar alguém só por ele pisar no seu pé, e aí por diante. Então, desde os primórdios do Gênesis, o início que nós temos os conflitos. Os conflitos na família começou no Éden, com a queda de Adão e Eva devido à desobediência. Vamos continuar. Independente do ambiente, a realidade das tensões tem sua origem no próprio ser humano. Nós somos, por nós mesmos, egoístas. Obrigado, irmão Edson. Nós somos egoístas. Nós, não é a culpa, não é dos outros. Nós somos interesseiros. Nós somos altivos. Nós não temos empatia pelas pessoas. Nós dizemos que temos empatia, mas a pessoa está do outro lado da parede passando fome, a gente não cuida. E dentro da igreja, estamos na família, vamos entrar na família, dentro da igreja muitos passam necessidade e a gente não está nem aí. Imagina quando pede uma oferta, não está nem aí. E o mesmo acontece dentro da família, gente.
Neste sentido, a Bíblia vai dizer que quem não cuida dos seus é como um gentio. Logo, tem que haver um cuidado, tem que haver uma ação. Você não pode querer que a coisa seja boa se você não age, tá bom? Vamos ao segundo item. As primeiras dificuldades familiares. O Gary Collins diz: os problemas no casamento surgem porque o marido e a mulher desviaram-se de alguma forma dos padrões bíblicos descritos e detalhados nas Escrituras. A questão está que os pilares da casa, o pai, a mãe, o marido e a mulher, que devem sustentar a casa, devem guiar a casa, devem orientar a casa, o lar, diga-se de passagem, é a primeira peneira, eles acabam por afastarem-se dos padrões bíblicos. Eu lembro que eu cresci num lar onde ninguém xingava. Eu não lembro de ter visto alguém xingar no nosso lar. Mas quando eu saía na rua, eu encontrava os meninos xingando cada nome extraordinário. E uma vez eu entrei em casa e pronunciei uma palavra lá e meu pai ouviu, meu pai me chamou, disse: onde é que você aprendeu isso aí? Quem foi que lhe ensinou isso aí? Então, os princípios bíblicos devem ser praticados dentro do lar. O lar deve fazer com que aquilo que a Bíblia orientou permaneça. Aí não se aprende mais a orar, não tem a presença de Deus. Não se aprende mais a cantar hinos evangélicos. Você quer que sua casa seja abençoada, mas na sua casa está o rei do baião, na sua casa está o rap, está o funk. Você já acompanhou a letra das músicas de funk? Na sua casa está as músicas sertanejas que só falam de relacionamentos mal terminados e etc, etc, de vingança. Você já observou tudo isso? Por que na tua casa não tem um louvor? Aí você vai ver, você vai aprender que Deus, com sua graça, derrama lá na tua casa. Agora, para isso, você precisa entrar pelos padrões. Você não lê uma Bíblia, como é que você quer que seus parentes leiam, sua esposa, seus filhos leiam, aqueles que visitam a casa leiam? Você não ora antes ao levantar, não ora antes de deitar, não ora antes das refeições agradecendo a Deus. Irmão Edson, isso aí vai ficar gravado no Facebook. Então, se depois o senhor quiser pegar no Facebook e no YouTube, se o senhor quiser depois pegar isso aí e passar para a família, fique à vontade, tudo isso vai ficar gravado, viu? É só procurar daqui 1h30 no YouTube, que ele estará no YouTube, tá bom? Então, irmãos, depende de você. Se você criar isso no ambiente, o ambiente vai mudar. Ainda ontem a gente fazia uma videochamada para a escola dominical e um dos editores de vídeo perguntou, no momento em que a gente parava para programar o próximo vídeo, a próxima etapa, ele perguntou: e como é que vai fazer naquele lar em que isso já está estabelecido? Em que os filhos já cresceram, estão chegando na maioridade e ninguém respeita mais ninguém, que o pai não tem mais moral. Aí eu falei para ele o seguinte, eu digo: olha, Deus é o Deus do recomeço. Veja que você vive 31 de dezembro e 1º de janeiro como se fossem coisas diferentes. Para você, 31 de dezembro é um término, 1º de janeiro é um começo. Mas são dias normais. O sábado e o domingo são dias normais. É a nossa mente que trabalha com isso, né? É a mesma coisa quando você aceita Jesus. Você ontem era uma pessoa, hoje você é nova criatura. Então, no lar, você tem condição de dar um basta. Você tem condição de chamar a família e dizer: olha, a partir de hoje, aqui vai ser dessa forma. Agora, diga isso e haja dessa forma também. Aí a família vai mudar. Aí o lar vai ser diferente. E passe a cobrar dos que estão no lar os princípios cristãos. Você vai ver a diferença. Ainda há tempo. Esse seria o resumo do primeiro tópico, do primeiro item do primeiro ponto. Vamos ao segundo item. Tudo começa depois do sim. Depois do sim, vem os embates. Na hora do casamento, aquela alegria, aquela euforia, aquela coisa. Aí quando chega em casa, que percebe que ele gosta de café com mais açúcar, ela gosta com menos açúcar, ele gosta de levantar cedo, ou ela cedo, ele tarde, ou ela tarde, e aí tal, começam os problemas e começam os conflitos. Isso se dá porque não somos iguais. O casamento é como um caminhão carregado de madeira, ele vai andando, a carga está alta, à medida que ele vai andando, a carga vai se ajustando. Eu digo isso porque eu já trabalhei carregando madeira, caminhões altos, cheios de madeira para indústrias, e eu sei como é que funciona.
O casamento ele precisa ter seus ajustes e não adianta. Ou um baixa para que o outro se encaixe ou não dará certo. Certa pessoa colocou uma charge de 2 burros amarrados e um punhado de capim de um lado e outro punhado de capim do outro. E os 2 burros no meio, cada um puxava para os lados. Cada um puxava para os lados. Este aqui não chegava aqui e este aqui não chegava aqui. Nenhum comia. Até o momento em que os 2 cansaram, pararam, decidiram e os 2 foram juntos comer aqui. Depois os 2 voltaram juntos para comer aqui. É assim que funciona. Projetando junto, conversando, organizando tudo, reunindo finanças, fazendo projetos. Aí tudo dá certo, né? Mas tudo começa depois do sim. Antes do sim é tudo belo. Antes do sim diz que a lua se esconde atrás das nuvens porque está com inveja da beleza. Aí quando passa o sim, a lua se esconde atrás das nuvens porque vai chover. E geralmente na chuva vem tempestade. Então verifique esses detalhes, viu? O grande problema não é ter embates. Às vezes um conflito ali, né? Um sempre vai estar certo. Às vezes o conflito é para mostrar que esse errou, ou que esse errou. E se esse errou, deve baixar a bola. Se esse errou, deve baixar também. Pois todos os casais, invariavelmente, enfrentam situações conflituosas. Então o embate não é o problema. No dia a dia, saber lidar com os conflitos de forma sábia é o que determina o sucesso ou o fracasso do relacionamento. Então é interessante estudar, entender, analisar, observar, né? Não deve terminar o dia com problema, um deve pedir perdão ao outro, um deve reconhecer que errou e conversar e etc. E quando for à noite, eu digo à noite porque geralmente casais culminam o seu dia à noite. Eu creio que todos estão entendendo. Às vezes acontece, é bom que aconteça durante o dia, etc. Mas geralmente trabalhando à noite tem que se encontrar. À noite estará tudo ok. Se não resolver os problemas enquanto o sol está brilhando, você pode ter certeza. À noite não dá ok não. Vamos à frente. Terceiro item do primeiro ponto. Sinais que antecedem o sim. É interessante, antes de casar, observar um ao outro. Veja como ele é lá com o pai e a mãe dele. Veja como ela é lá com o pai e a mãe dela. Veja como ele age com os irmãos. Veja como ela age com os irmãos. Se o rapaz não é crente, não gosta de escola bíblica dominical, não participa do culto de ensino, não vai aos cultos da igreja, não participa no grupo dos jovens, não participa das práticas da igreja, você acha que depois que ele casar ele vai participar? Ele vai levar os filhos para a escola dominical? E se a moça também não tem o mesmo parâmetro, ela vai mudar depois de casar? Então tudo isso tem que ver. Se ele não gosta de trabalhar, o rapaz não gosta de trabalhar, o rapaz faz questão de deixar a sua cama quentinha até 10, 11 horas da manhã, ele vai levantar cedo para trabalhar? Provérbios vai dizer, eu não sei se é 3:8 que eu acho que é 3:8, que a sabedoria diz que ama quem o ama, e quem a busca de madrugada a acha. Ou seja, sábio é aquele que levanta cedo e vai trabalhar. Inclusive, este é o segredo para o enriquecimento. Você quer ser rico, você quer ter as coisas, né? Levante cedo, tome banho, escove os dentes, se arrume, tome café e vá trabalhar. Economize o dinheiro, gaste menos do que o que você ganha. Aí você vai trabalhar. Em vez de gastar com supérfluo, que a Bíblia diz, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Invista em alguma coisa, compre uma caneta, compre um papel, compre um quadro, compre um sapato, compre alguma coisa útil. Invista o teu dinheiro, daqui a pouco você vai observar que você terá em volta aquilo que satisfaz. Seu Jeová, seja bem-vindo, seu Jeová. Você entendeu? Vamos à frente aí, tá? Sinais que antecedem o sim. Terceiro item do primeiro ponto. Diz o Dr. James Camp: ainda que os investimentos durante o casamento sejam necessários e fundamentais, não há dúvida de que um bom casamento se constrói durante o período que o antecede. O tempo de amizade, namoro e noivado. Inclusive esta é a sequência: namoro, noivado, casamento. Estão criando outros meios. Tem o ficar
e tem um bocado de coisa por aí que não coaduna com o que a Bíblia diz. E não adianta, gente. O padrão que a Bíblia estabelece é um padrão que vai permanecer. É assim que foi, é assim que é assim que será. Quando você quebra esse princípio, eu digo isso por experiência prática, alguém diz que o apressado come cru. Lá na frente rui é uma estrutura que você constrói que não tem base, que não tem fundamento, que não tem sustentáculo. Ela vai ruir. Neste sentido, você precisa saber que antes do sim, é a hora do sim, eu estou falando da cerimônia de casamento, de eu concordo, eu assumo essa responsabilidade, é a hora de você ter uma relação sadia, certo? Vamos à frente. As igrejas locais muito podem contribuir neste antes do sim, procurando conscientizar as famílias quando do seu papel em preparar os filhos também para a vida conjugal, através do exemplo e do ensino. Ou seja, orienta-se que as igrejas têm um curso de noivos. Em Barreiras, o pastor Dejarlan, meu amigo, faz o curso de noivos lá na igreja. Ele é co-pastor da igreja, ele faz o curso de noivos. Aqui, por alguns momentos, eu andei auxiliando alguns jovens casais, noivos, e hoje tenho o prazer, a satisfação de vê-los firmes, casados, deles com 10 ou 15 anos de casamento já. As famílias em casa, as mães devem conversar com as filhas. Eu já dei um exemplo aqui de uma pessoa que iria casar no dia seguinte e a mãe ainda não tinha conversado com ela. O pai deve conversar com o filho. Obreiros devem conversar com os irmãos, devem ter aquele... Tudo, irmão, para fortalecer. É algo que você não perde em fazer. Se você age dessa forma, você está fortalecendo a família, tá? Então todos podem contribuir. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição diz: de onde surgem os conflitos? Eles surgem de algum lugar. De algum lugar vem os conflitos. Eles não são igual fast food. Eles não se encontram na prateleira do supermercado. Jamais podemos resolver um conflito se não soubermos de onde ele se origina. Bem recente, uma pessoa teve uma estrutura de uma casa rachada. E a pessoa começou a colocar amarrações para resolver a rachadura, mas outra parede começava a rachar, e enquanto a pessoa não contratou um profissional que saiu analisando todos os prismas, ele não resolveu. Sabe qual era o problema? Um cano de água que passava por baixo da construção. Lá embaixo da construção ele soltou a emenda e começou a vazar água. E esta água vazando, a nossa cidade é uma cidade que não é de massapê, é mais arenosa. Esta água, ela começou a escavar a terra que ficava embaixo da construção, e a parede que não teve bom sustentáculo, olha os detalhes aí, estou dando detalhe para a sua família, viu? A base embaixo, o radier que não teve bom sustentáculo, ele começou a rachar, e ao começou a rachar, essa rachadura começou a subir na parede, e quando ela era tampada num canto, ela abria em outro. O que o moço foi obrigado a fazer? Foi obrigado a cortar o cano que passava por baixo da casa, pegar um outro cano, passar de forma paralela, e lá onde o cano saía, ele cortar o cano também, vedar e ligar onde saía no outro cano que ele fez a ligação. Resolveu o problema da casa. Você precisa saber a origem do problema. A Bíblia vai falar da concupiscência dos olhos. Onde é que está aqui? Está na nossa verdade prática, nosso texto áureo, né? No texto áureo, não. Não, mas vai falar em outro local aqui da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida. Você tem que analisar onde está o problema. Às vezes o problema está na rede social, gente. A rede social vai acabar o teu casamento, e ela não está nem aí. Ela não está nem aí. Ela disponibiliza isso para você, e você que tem a maturidade para administrar. Às vezes o problema está na televisão. A televisão com as novelas que estão aí, com os filmes, eles levam a um padrão de família que não é o padrão bíblico, que você não vai conseguir realizar aquele padrão na tua família, não. Então você tem que cuidar com isso aí. Você tem que analisar a raiz do problema e encerrar com ela. Às vezes o problema está numa amizade. Você já entendeu? Vamos à frente. Entender a origem dos conflitos é essencial para gerar uma transformação verdadeira. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 4. O primeiro item do segundo ponto diz: identificar a raiz dos problemas. Precisamos da luz da palavra de Deus, da ajuda do Espírito Santo,
e separar momentos de reflexão sobre a situação em que estamos vivendo. Você entendeu? Amós, aquele abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Separar aquele momento que estamos vivendo. Você precisa entender. Não adianta brigar contra isso. Se percebeu que tem um problema, assuma que tem um problema. Se você não assumir que tem um problema, você não vai buscar a solução. E o problema ele só tende a piorar. Pois tais providências muito nos auxiliarão a vencermos a tendência de sermos precipitados no diagnóstico ou reducionistas na resolução dos conflitos. Isto quer dizer que enquanto você não diagnosticar, você não vai saber o tamanho do problema, você não vai saber a solução do problema, e você pode correr o risco de dizer que o problema é maior quando o problema é menor quando ele na realidade é maior. Então fica a dica, você tem que identificar o problema. Ponto 2, item 2, conflitos são oportunidades de crescimento. Um casamento feliz não é aquele isento de brigas e decepções, mas aquele que as pessoas aprenderam a vivenciá-lo e enfrentar os conflitos decorrentes com maturidade e bom senso na presença do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Ou seja, é no momento do problema que você pode estar mais próximo. Você demonstra para alguém que você o ama quando o problema surge. Você demonstra para alguém que você quer estar com ele quando o problema está presente. Na hora do problema existem meios de resolver. É conversando, é orando a Deus, é seguindo a orientação da Bíblia. Estes são meios de resolver os problemas e nós vamos trabalhar sobre isso daqui a pouco no terceiro ponto, tá bom? Mas não esqueça, o problema não deve ser escondido. Se você jogar embaixo do tapete, ele vai permanecer lá. Se você enterrar, ele vai frutificar, ele vai nascer, ele vai enramar, vai crescer, vai frutificar e vai lhe gerar problema. Então, o problema deve ser resolvido. Vamos à frente. Terceiro item. Egoísmo é uma grande causa de problema. O discípulo de Cristo não deve ser dominado pelo egoísmo, pois gera contendas e é característica de quem anda na carne. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Você precisa entender que às vezes apontar o outro é esquecer de olhar para si próprio. Alguém disse que quando você aponta, você tem um dedo direcionado para alguém, você tem 3 dedos apontando para você, as testemunhas contra você, e você tem Deus como testemunha também. Em vez de apontar para lá, aponte para cá. Melhore você próprio, melhore você próprio. Alguém disse que vai casar para ser feliz. Não case para fazer alguém feliz. Às vezes tem pessoa que não quer essa felicidade. Se está no coração dela, não adianta. Mas case para fazer a pessoa feliz. Em vez de acusar, resolva, aceite que você errou, mude de atitude. Né? Isso é por causa do amor. O amor é a base que vai fazer você mudar. 1 Coríntios, capítulo 3, você vai encontrar alguma coisa a esse respeito. O amor não busca seus interesses, está lá no versículo de número 5, capítulo 1 Coríntios 13, 5. O amor não busca os seus próprios interesses, não se ensoberbece, não suspeita mal. Tá bom? Vamos à frente. Item 2.3 ainda. Cada cônjuge precisa sempre trazer à memória os princípios bíblicos que devem nortear o dia a dia no lar. Em vez de trazer à memória problemas lá de trás, que não foram resolvidos, diga-se de passagem, quando é resolvido fica para trás, em vez de trazer isso à memória, traga para o cônjuge a necessidade que ele tem de seguir os princípios bíblicos, que você já segue. Eu espero que você siga. Você primeiro dá o exemplo seguindo e depois você traz a pessoa para próximo e os dois juntos vão trazer a família. É assim que funciona. Pois evitarão ou auxiliarão na resolução dos conflitos. Abra lá em Mateus 6,12 que você vai encontrar e carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Vamos ao terceiro ponto da lição e assim já começamos a encerrar. Já falamos que o conflito existe, nós já buscamos a raiz do conflito, agora nós precisamos saber como vencer o conflito. Vencendo os conflitos é o terceiro ponto da lição. Problemas devem ser confrontados. Nós já dissemos isso aqui.
Os conflitos na vida cotidiana sempre irão existir. Nunca estaremos livres deles. Foi ontem à noite, agora de manhã, será meio-dia e sempre existirá. O casal sábio procura ser um agente pacificador no enfrentamento dos conflitos familiares. Mateus 5 e 9. O que implica em dizer? Implica em dizer, meu irmão, que problema vem, mas a Bíblia diz, não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira. Lembre-se que ele é a pessoa com quem você une a alma. Lembre-se que ela é a pessoa com quem você se torna um só corpo. Lembre-se que vocês juntos estão dando prosseguimento à ordem divina lá de trás, que é a ordem de multiplicar. E aí, Luciano, aquele abraço, meu irmão, tudo bem? Certo? Vamos à frente. Item 3.1. Problemas devem ser confrontados. Casais não são inimigos. Não lutam entre si. E aqui eu estou falando de luta no sentido figurado, embate de ideias, e de luta física mesmo, corporal. Tem casal que parece gladiadores. Casal não anda desta forma. Inclusive, a orientação é que, em vez de briga, se afaste. É melhor se afastar do que brigar. É melhor ficar calado do que dizer uma palavra que depois vai se arrepender dela. A luta do casal deverá sempre se voltar contra a natureza pecaminosa. Os dois devem brigar contra o pecado. Aí sim, aí deve dar certo. A mulher deve blindar o marido deve blindar a mulher. Nós já falamos sobre isso. Deve pagar a devida benevolência. Ambos juntos devem se aconselhar. Ambos juntos devem entender, ó, se afaste de fulano, se afaste de Beltrana. Olha, nós não vamos mais em tal lugar. Nós não vamos mais fazer isso porque não ajuda, certo? O sistema mundano, contrário a Deus e a seus e os seres espirituais da maldade. Então o casal deve se afastar da natureza pecaminosa, do sistema mundano e de seres espirituais da maldade. Está lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 12. Abra a Bíblia, leia aí a carta aos Efésios. Vamos ao segundo item do terceiro ponto. A unidade e o diálogo como prevenção. A unidade da família sempre dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges. Vem cá, por que antes ou no início do casamento existia a união e hoje estão apartados, são amigos num mesmo ambiente, numa mesma residência, amigos, quando na realidade não deve ser amigos, deve ser marido e mulher, deve ser uma só carne. Isto é problemático, irmãos. Devem estar unidos em tudo. Casal deve haver o toque, casal deve se tocar, casal deve haver o olhar, casal deve haver o cheiro, casal deve cheirar um ao outro, casal deve beijar um ao outro, casal deve se abraçar, casal deve dizer que ama, deve expor os sentimentos, o outro deve ouvir. Tem um livro que traz a seguinte temática, dizendo que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. O outro diz que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Nestes dois livros, ele chama a atenção para a forma como um vê o outro. Homem não é muito de falar, né? Já a mulher é de falar. Ela tanto é de falar como ela gosta de ouvir. Mas o homem não é de falar, mas ela gosta de ouvir. O homem não gosta de ouvir e a mulher gosta de falar. Então é um negócio que tem que controlar. E se você falar para ela ouvir o que você está vendo diante de você, ela vai, né? Vai se encher. Você vai, eu não digo com falsidade, eu digo com verdade. Você olhar e dizer, poxa, né? Que bênção, que coisa linda. Olha como é que ficou bom isso aqui. Você estará investindo, entendeu? Então, seja unido, dialogue. Existem assuntos que não podem ser deixados para depois. Tem coisa que você tem que conversar, meu irmão. Você tem que perguntar. Você tem que saber. Você tem que dizer também. Às vezes, o Lucas Pereira, seja bem-vindo, Lucas. Às vezes é uma roupa que você não gosta ou que você gosta. Às vezes é um perfume que você não gosta ou que você gosta. Às vezes é uma palavra que você não gosta ou que você gosta. Às vezes é uma ação. São coisas que tem que ser rebatidas, entendeu? E isto é para você manter a família. Se você não quiser manter a família, deixe correr solto. Simplesmente o prejuízo vai ser a queda. Vai ser o desfeite. Vai acabar, vai dissolver. Mas se você quer manter, mude esta atitude em nome de Jesus. Vamos então ao terceiro item do terceiro ponto para nós encerrarmos, tá? Tá demorando muito. Você deve ir para a escola dominical, viu?
Oi, Carol Oliveira, Deus abençoe, Pai do Senhor, nossa cantora. Carol teve bebê agora recente, ó. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor, teu esposo. Ore por nós, tá? 3.3. Perseverar sem nunca desistir. Você tem que manter a linha, você tem que organizar-se sempre, a cada dia, no sol, na chuva, na tempestade, no plano, até para que alguém dê o testemunho, alguém diga, olha, ele suportou, ela suportou. Casamentos estão sendo dissolvidos por coisas simples. A taxa de divórcio entre evangélicos se igualou à do restante da sociedade, é um alerta que a pesquisa traz. Então, infelizmente, o divórcio existe e o divórcio tem crescido muito no meio evangélico. Não é bom que o divórcio aconteça, não é o que nós queremos, mas infelizmente as estatísticas acontecem e até mesmo a gente é afetado por isso e precisa reconhecer e passar à frente. Mas o conselho evite, procure viver em paz, procure viver bem. Vamos continuar. O cristão é chamado para agir diferente, também no casamento, pois é preciso ser perseverante. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 9. Desistir apenas comprova que não nos esforçamos o suficiente para fazer dar certo. Esse texto aqui, ele requereria um comentário um pouco maior, porque ele não fala exatamente de casou e desistiu. Ele fala somente de casou e desistiu, aliás, não está falando de uma tendência, você tentar, porque tem coisa que infelizmente Paulo vai dizer a esse respeito. Se por acaso acontecer isso, não deixe, mas se acontecer, deixe. Paulo deixa essa orientação e este ponto eu vou deixar para que os irmãos, na aula interativa, na escola dominical, os irmãos discutam melhor ele. Se quem tiver na nossa aula aqui, na igreja, nós haveremos de discutir esse assunto com mais detalhes. Não é possível ter um casamento perfeito, mas é possível ser saudável, restaurado e fortalecido. E aí depende muito de ambos, não é só uma obrigação dela, não é só uma obrigação dele, é necessário que ambos queiram isso. Se ambos quiserem, já tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Então isso aí depende de ambas as partes. João Batista, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Está conosco o Jefferson. Como é que você está, Jefferson? Pai do Senhor. Conclusão: as tensões fazem parte do casamento. Ponto final. Em todo ramo da sociedade tem tensão, no casamento mais ainda. Ao discernirmos esta realidade, busquemos no Senhor sabedoria e habilidade no enfrentamento dos conflitos, pois assim resultarão em crescimento e maturidade do casal. Chegamos ao final. Agradecemos a você pela presença, pela companhia até aqui. Daqui a pouco este vídeo estará lá no YouTube. Se você quiser compartilhar, compartilhe. Fazer igual os grandes aí dos canais. Vá lá, dê um joinha, curta, mande para alguém que você conhece. O vídeo só tem o sentido de te abençoar. E na próxima semana, querendo Deus, você já é nosso convidado a participar da lição de número 6, que traz a necessidade de um planejamento financeiro. A partir de segunda-feira nós já lançaremos alguns vídeos convite. Nós fazemos 3 vídeos convite, um na segunda-feira, um na quarta e um na sexta. Segunda-feira falamos do primeiro ponto, quarta-feira falamos do segundo ponto e sexta-feira falamos do terceiro ponto da lição do domingo, para que você possa cada dia da semana ir acompanhando, meditando e sabendo que domingo de manhã na aula interativa será discutido, tá bom? Deus te abençoe, a paz do Senhor a todos. Pastor Cícero, Deus continue abençoando sua vida, amém. Deus abençoe meu pastor, aguardo o Senhor aqui e os irmãos na aula do IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Brasil, tá bom? Até mais.